Vamos lá, pessoal. Tá terminando. Contagem regressiva. Então, o último tema que eu vou tratar com vocês agora, nesse nosso módulo, vai ser a ausência. Nós vimos, então, recapitulando um pouquinho, que a morte pode ser reconhecida por uma presunção, quando eu não consigo ter certeza se a pessoa morreu ou não. Aí nós vimos que ela já pode ser diretamente reconhecida, essa morte presumida, quando eu tenho algumas informações importantes a respeito das circunstâncias em que aquela pessoa desapareceu. Então, as circunstâncias em que ela desapareceu nos levam a crer que ela realmente morreu. São aquelas situações do artigo 7º. Só que na ausência, que vai ser esse procedimento que a gente vai falar agora, eu não vou ter essas informações. A pessoa simplesmente vai desaparecer. Eu não vou ter como saber se ela estava em perigo de vida, enfim. Então eu vou ter um total desconhecimento a respeito do paradeiro dessa pessoa. O conceito, para ser bem precisa, que vai estar lá no artigo 22 do Código Civil, vai ser o seguinte: se dá a ausência, e a ausência em sentido jurídico, da pessoa que desaparece de seu domicílio, sem deixar notícias do seu paradeiro, e sem deixar procurador, sem deixar ninguém que decida as coisas por ela. Ela pode também ter deixado o procurador, mas esse procurador não tem poder suficiente para poder tratar de todos os interesses dessa pessoa, ou ele não quer mais exercer esse mandato, ou de repente tem algum outro impedimento, não é nem que ele não quer, mas ele não pode mais exercer aquele mandato. Bom, nessa situação, eu posso iniciar então o processo pela ausência, para a declaração de ausência dessa pessoa. A disciplina legal no Código Civil vai estar nos artigos 22 a 39, e no Código de Processo Civil, 2 artiguinhos vão falar dela, que é o artigo 744 e o artigo 745. Como a gente já antecipou um pouquinho na primeira parte da aula, esse procedimento vai ter algumas fases. A primeira fase vai ser o que a gente chama de curadoria dos bens. Prestem atenção que aqui falamos de curadoria, não curatela. Curatela é de pessoa. Curadoria aqui vai ser só dos bens, até porque o ausente está ausente, né? Então eu só vou cuidar aqui de alguns interesses dele. Então aqui a primeira fase é curadoria dos bens dos ausentes. A segunda fase, ultrapassada essa primeira, vai ser a sucessão provisória. Os artigos que tratam dela são os artigos 26 a 36 também do Código Civil. E depois, se ainda assim a pessoa não retornar, a gente entra na terceira fase, que é a sucessão definitiva, os artigos 37 a 39 do Código Civil. Bom, como tudo que fizemos até agora, vamos criticar um pouquinho também esse processo da ausência. Pelo seguinte, a doutrina tradicional do direito civil vai entender a ausência como a forma de se resguardar os direitos patrimoniais da pessoa que saiu do seu domicílio, que desapareceu do seu domicílio. E tendo isso em vista, a doutrina mais tradicional vai entender que é pressuposto da ausência existirem bens em nome da pessoa desaparecida, bens que estão lá sem ninguém para cuidar. Bom, no entanto, a gente precisa reconhecer que às vezes tem alguns interesses também, que os principais interesses que a gente precisa cuidar são os interesses da pessoa ausente, e que também podem ter interesses de outras pessoas envolvidas, sobretudo de familiares. Então, eu menciono, e aqui eu vou até citar um problema que eu trouxe na minha dissertação de mestrado, que é, por exemplo, quando essa pessoa ausente tem filho. Aí eu tratei da emancipação. Vocês lembram que a gente ficou falando um montão de tempo aqui da emancipação?
Aí vocês já pensaram, tipo, o pai é desaparecido, é ausente, só tem a mãe, aí diz lá a lei que ambos têm que concordar com a emancipação. E aí? Então, assim, a gente precisa pensar que também existem interesses existenciais que são relacionais, né, que não são só interesse de uma pessoa só, tipo, por exemplo, o pai e o filho, tipo, né, é um interesse existencial do pai, mas é um interesse existencial do filho também, e que precisam ser também resguardados. Então, pensar a ausência tão somente para questões patrimoniais também já está démodé. A gente precisa também pensar a ausência para além das questões patrimoniais. Eu trouxe esse trechinho, eu já falo para vocês de onde é, mas é de um acórdão importante, em que se diz o seguinte: em sintonia com a tônica do interesse social predominante, segue-se a ótica de que o objetivo do procedimento especial de jurisdição voluntária de declaração de ausência é de resguardar em primeiro momento os interesses do ausente, que pode reaparecer e retomar sua vida, para, após as cautelas legalmente previstas, tutelar os direitos de seus herdeiros, por quanto menos remota a possibilidade de efetivamente ter ocorrido a morte do desaparecido. Então, aqui já está indicando para a gente uma necessidade de que a gente faça uma releitura dessa ausência para além dessa questão meramente patrimonial, embora de fato a gente reconheça que o surgimento da ausência como instituto jurídico teve uma utilidade maior para cuidar de bens de alguém que não deixou procurador ou cujo procurador não pode ou não quer mais exercer aquele mandato. Bom, e ficou bem pequenininho, né? Mas eu ajudo aqui. Aquele trecho é um trecho do acórdão, que é um acórdão do STJ, julgado em 2008. Tem a informação do recurso especial aí para vocês. Foi relatado pela ministra Nancy Andrighi sobre a ausência no processo. E pasmem, tem um aspecto muito esquisito, muito bizarro nesse processo. O filho entrou com processo para o reconhecimento da ausência do pai, e o pai havia deixado só direitos de compromissário de compra e venda de imóvel. Mas esse imóvel não estava, obviamente, no nome do pai, estava ainda no nome do vendedor, porque era um compromisso de compra e venda, que é um contrato que a gente fala, contrato preliminar, né? Vocês já podem ter visto alguma vez, mas se não viram, a promessa de compra e venda, ela não vai ainda mudar a titularidade do bem. Na verdade, a gente vai considerar que proprietário é quem está no registro. Né? Então, proprietário do bem é quem está no registro. E no registro estava lá uma pessoa jurídica, se não me engano, esqueci o nome, mas como se fosse, sei lá, a Coab, enfim. E o pai dele tinha esse contrato de promessa de compra e venda, enfim. Que ele tinha então direitos sobre esse imóvel, só que não tinha propriedade. E aí, pasmem, não foi admitida a ação de declaração de ausência porque não atendia seu pressuposto de ter bens. Entendeu-se que o pai dele não tinha bens porque ele não tinha propriedade, e o filho, na verdade, ele nem conseguiu fazer o registro desse bem, porque, segundo o acórdão, ele deixou até arquivar várias vezes, era um processo que ficou muito tempo parado, porque o filho não tinha dinheiro para pagar as custas, para fazer essa regularização. E olha só, porque o filho não tinha dinheiro para pagar as custas, aí inadmitiram a ação dele para reconhecer, porque aí o pai sumiu, aí pensem, o pai sumiu, não se sabe do paradeiro, tem um bem ali que seria do pai, que se fosse reconhecida a ausência em última análise, lá numa última etapa, esse bem pode passar para ele, mas estava tudo sendo obstado, porque se dizia ali que o pai não tinha o direito de propriedade. E foi nesse caso que o STJ deu razão ao filho, reverteu essa situação, e reconheceu que a ausência não se trata mais tão somente de se falar em propriedade de bens. Eu já achei até muito estranho, e eu confesso para vocês que eu já não concordei antes,
Porque bem não é só direito de propriedade, né? Eu entendo que o direito lá do compromissário, comprador do imóvel, também é um bem, né? Inclusive é um direito real, e o direito real é considerado bem imóvel. Podem procurar, não vou me lembrar, eu sou péssima de lembrar artigo de lei, mas é o 80 e pouquinho, 81, acho, que vai dizer que deixa eu ver se é 81, dos bens imóveis... 80, artigo 80, consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. E quando a gente vai lá no 1225 do Código Civil, vai dizer que o direito do compromissário, quer ver? 1225, são direitos reais, a promessa, o direito do promitente comprador do imóvel, no inciso 7. Então, assim, de qualquer forma, é um bem. Então, assim, simplesmente não dá nem para afastar totalmente o caráter patrimonial dessa ação, porque a gente está falando ainda de patrimônio. Mas fato é que esse foi o mote para que o STJ desse essa decisão, e eu acho muito legal, eu trouxe a decisão, não inteirinha, né, que é só a ementa, mas porque tem essa preocupação com essa releitura da ausência. Vejam só, a nova tônica emprestada pela Constituição Federal ao Código Civil de 2002, olha o nosso direito civil constitucional aí, né? No sentido de dar ênfase à proteção da pessoa na acepção humana do termo, conjugado ao interesse social prevalente, deve conciliar no procedimento especial de jurisdição voluntária de declaração de ausência os interesses do ausente, dos seus herdeiros e do alcance dos fins sociais pretendidos pelo jurisdicionado. Resguarda-se em um primeiro momento os interesses do ausente, que pode reaparecer. E a preservação dos bens do ausente constitui interesse social relevante também, porque a finalidade de se ter um bem é que ele seja usufruído por alguém, né? Bom, o ausente deixa interessados em condições de sucedê-lo em direitos e obrigações, ainda que os bens por ele deixados sejam a princípio não arrecadáveis. Há viabilidade de se utilizar o procedimento que objetiva a declaração de ausência. O entendimento salutar, então, para a defesa dos interesses do ausente e de seus herdeiros deve perpassar pela afirmação de que a comprovação da propriedade não é condição sem a qual, para a declaração de ausência dos moldes do artigo 22 em 1159, que era o CPC anterior, né? Então, vocês veem, aqui a gente confirma que a propriedade de bens não é condição necessária para ingressar com procedimento de ausência. Que aqui para mim parece um pouquinho esquisito, mas tudo bem. Então, a gente também vai precisar ter essa atenção, e assim, quando eu falo de interesses existenciais, eu tratei de uma dessas hipóteses na minha dissertação, que foi a questão da emancipação, e pensar em alguns interesses do filho, que não precisam ser só com relação à emancipação, porque é óbvio que eu não conseguiria encerrar um procedimento de ausência dentro dos 2 anos que se tem para emancipar voluntariamente um filho. Mas essa relação de filiação, ela pode ter repercussões recíprocas, e para o filho também pode ser interessante ter uma declaração de ausência do pai. Para a esposa, por exemplo, ou para o marido de uma pessoa que desaparece do domicílio, pode se resolver de uma forma mais simples do que a ausência. Vocês vão ver que a ausência, né, a gente já viu que tem várias etapas, vão ser vários prazos, ela é bem burocrática. Hoje em dia, como eu não preciso mais justificar o divórcio, e eu posso simplesmente fazer um pedido de divórcio. E hoje em dia a gente já está até com o divórcio impositivo, né? Já se tem até falado do divórcio impositivo, que é aquele que se faz sem mesmo a oitiva da parte contrária. Mas de qualquer forma, seria a via mais rápida e mais fácil para dissolver esse casamento de uma pessoa que esteja casada com alguém que desapareceu do seu domicílio. Mais fácil do que entrar com procedimento de ausência, mas com consequências diferentes. O divórcio, ela sai divorciada, e da ausência, se for até o final, até a declaração de morte presumida, ela sai viúva. Então muda um pouquinho o estado civil. Mas, de qualquer forma, vocês vão ver que a questão do tempo é bem relevante, porque vai ser bem diferente mesmo. Né? Mas, enfim, fica essa crítica, porque eventualmente vocês podem se deparar com situações que talvez a ausência possa ser uma via, uma questão importante de ser declarada,
E saibam que apesar da doutrina tradicional impor como requisito a propriedade de bens, ou que os bens sejam arrecadáveis, a gente já tem um movimento maior para que se entenda também a ausência de uma forma mais flexível, pensando também nos interesses existenciais dessas pessoas. Bom, então a primeira fase vai ser essa curadoria dos bens dos ausentes, que vai lá do artigo 22 até o 26. Eu trouxe aqui, coloquei uns principais que vão trazer algumas informações importantes. Primeiro, que o 22 e o 23 vão dizer quando é cabível a ausência, que eu já dei o spoiler para vocês antes, né? Mas está aí, quando a pessoa desaparece do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou o procurador a quem caiba administrar-lhes ou administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então, aqui, essa primeira hipótese é a pessoa mesmo desaparecida. É importante que ela não tenha nem deixado representante e que não se tenha notícia do seu paradeiro. O artigo 23 que faz aquela extensãozinha para a pessoa que deixou sim algum procurador ou representante, mas esse procurador ou representante não quer ou não pode exercer o mandato. Bom, o juiz então vai nomear o curador, que vai ser a pessoa que vai cuidar dos bens dessa pessoa ausente, fixando obrigações e poderes conforme as circunstâncias e observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Importante, tutores e curadores aqui, percebam que é no que for aplicável. O que vai ser aplicável aqui? A questão da administração dos bens. E aqui a semelhança que eu vou ter desses institutos é pensar que em todos eles eu vou ter um terceiro administrando bens que não são dele. Então essa é a semelhança que faz com que o legislador coloque aqui no que for aplicável, né? Aplica-se essas disposições sobre tutores e curadores. Claro que com relação aos interesses existenciais, também esse curador não vai poder ter poderes, não vai poder interferir, porque ele não vai ter extensão de poderes para isso, nem é o objetivo. Aqui, o que se trata exatamente é do aspecto dos reflexos patrimoniais. Bom, seguindo então um pouquinho, nessa primeira fase, né, voltando aqui, nessa primeira fase vai ser a fase de constatar a ausência. Então também o juiz vai se tentar procurar para saber se a pessoa está mesmo ausente, vai se fazer essa primeira fase que a gente fala de arrecadação dos bens, né? Então a gente vai ter que fazer um levantamento de tudo que tem, né, da pessoa, e vai ser nomeado o curador que vai fazer essa administração ali provisória. Depois de tudo isso, aí a gente realmente não apareceu, essa pessoa não apareceu, logo ela precisa ser então declarada ausente. Passo para a sucessão provisória. Aí vocês vão perceber que conforme vai passando o tempo, vai ficando maior a probabilidade dessa pessoa não aparecer. Então nesse primeiro momento a gente chama de sucessão provisória. O que é sucessão? É a substituição de titularidade num direito, né? Aqui a gente vai assemelhar um pouquinho, quando a gente falar da sucessão decorrente da ausência, a sucessão mesmo por morte, né? Então eu vou ver quem são os herdeiros, né? Vou fazer essa primeira avaliação. O artigo 26 vai dizer que decorrido 1 ano da arrecadação dos bens, ou se o ausente deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, porque presume-se também, vamos entender a lei. Por que o prazo é maior quando ele deixou procurador? Porque pode ser que ele esteja tranquilão lá longe, achando que está tudo certo porque ele deixou procurador. E ninguém está conseguindo contatar o sujeito para explicar para ele que o cara não quer mais exercer o mandato ou não pode exercer o mandato. Então, por isso, o prazo tem que ser um pouquinho maior. Agora, se ele nem deixou ninguém, significa que o cara some por 1 ano
e aí, tipo, ele tem bens, e ele não procura, não volta para saber como é que tá, nada, 1 ano já é suficiente pra gente constatar que tem alguma coisinha esquisita. Então, por isso que o prazo é um pouquinho diferente, no caso de ele ter deixado o procurador ou não. A gente entendendo isso fica mais fácil do que ter que decorar, né? Bom, então os interessados podem requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então aqui é o momento de constatar mesmo, realmente não encontramos, vai ser feita a sucessão provisória. Bom, o artigo 27 vai dizer quem são essas pessoas interessadas a pedir a sucessão provisória. Vejam que com relação à declaração, a arrecadação de bens, a primeira fase, a curadoria dos bens, é qualquer interessado ao Ministério Público. Por que qualquer pessoa? Também vamos entender a norma. Imagina que eu tenho bens lá que estão abandonados. A gente não sabe o paradeiro do dono. Então qualquer pessoa é interessada para poder tentar descobrir quem é o dono para poder resolver esse bem. Até porque a gente tem um princípio importante que é a função social da propriedade. Não é desejável socialmente que nenhum bem fique abandonado. Então, por isso que se não é desejável socialmente que nenhum bem fique abandonado, então qualquer pessoa da sociedade, qualquer interessado, né, sendo interessado, pode pedir a abertura do procedimento de ausência. Já na sucessão provisória, a gente já está falando em caminhar para uma sucessão de titularidades. Então aqui eu já estou constatando que de fato não consegui encontrar a pessoa. E aí eu vou passar esses direitos, ainda não necessariamente o direito de propriedade, né? Mas eu vou passar esses direitos na sucessão provisória para os seus herdeiros. Então faz todo sentido que agora não pode ser todo mundo, não pode ser qualquer pessoa interessada. Agora só quem vai ser interessado é quem? Quem vai ter algum interesse ou algum direito decorrente daquela sucessão provisória, que vão ser o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos e testamentários, ou os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, e os credores de obrigação vencidas e não pagas. Então agora não é qualquer um. Agora não é social, porque socialmente o problema da sociedade em geral, que é ter um imóvel que não cumpre sua função social, já está resolvido com a nomeação de curador. Agora é algo mais pontual, é ver o que vai ser feito com esses bens. E por isso só quem tem alguma interesse, ou seja, quem vai se beneficiar ou quem vai ser afetado por aquela decisão é que pode pedir essa segunda fase, que é a fase da sucessão provisória. Bom, diga. Como se dá para essa pessoa que vai ficar responsável por cuidar dos bens? Primeiro é o curador. Curador. Isso, é o curador. É o curador. Bom, depois a gente passa para a sucessão definitiva. Antes da gente entender melhor os prazos da sucessão definitiva, vamos entender essa diferença de fases, né? E eu achei que esse trecho aqui desse artigo, que fala exatamente sobre o Instituto da Ausência, eu acho que pode ser muito elucidativo, porque vejam só, eu falei para vocês, conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo que a chance da pessoa voltar é menor, né? Assim, logo que a gente constata que o bem está abandonado, pode ser que tenha sido só um lapso, a pessoa resolveu fazer um mochilão, né? E demorou um pouquinho além, né? Enfim, pode ser que a pessoa volte. Quanto mais tempo vai passando, maior a chance dela não voltar. Né? Então a gente vai já consolidando a situação. Conforme ela não volta, a gente vai consolidando a situação. Primeiro a gente nem fala em sucessão, a gente só fala em cuidar dos bens. Depois a gente já fala em sucessão, mas é uma sucessão provisória. Depois a gente fala em sucessão definitiva. A diferença entre essas fases. Na fase da sucessão definitiva, raciocina-se e procede-se como se a pessoa declarada ausente estivesse efetivamente morta. Então agora eu já vou entender assim, já vou mudar o meu raciocínio para pensar que ela está morta e que a chance dela voltar é muito, muito pequena. Vejam que eu não falei que não tem chance dela voltar, porque falamos, é uma presunção, se eu não sei o que aconteceu, né, então ela pode voltar, mas a chance dela voltar é menor. Não se afasta nem mesmo aqui inteiramente a possibilidade de ela estar viva e poder reaparecer.
Ultrapassada a fase da curadoria provisória e a fase da sucessão provisória, sem que se dê o retorno do ausente, muito embora tenha sido conclamado por meio de publicações na imprensa a retomar a administração de seus bens, esses são fatores que induzem a ideia de que existem grandes possibilidades de o mesmo estar efetivamente morto. Daí se proceder como se morto estivesse. E aí, vejam esse finalzinho. A característica distintiva entre a fase da sucessão provisória e a fase da sucessão definitiva consiste na circunstância de naquela prevalecer a ideia ou princípio de estar vivo ou ausente, começando-se a cogitar também da possibilidade de o mesmo estar morto. Agora, na sucessão definitiva, prevalece a ideia de o ausente estar morto, sem se descartar a ideia de que ele esteja vivo. Então, você vê, inverte-se a lógica. Eu vou, conforme o tempo vai passando, eu vou admitindo como maior a probabilidade de ele não estar vivo. Bom, a disciplina da sucessão definitiva, os prazos, né? O artigo 37 vai falar pra gente, 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória. Poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Lá na sucessão provisória, eu não vou ter ainda uma transferência de titularidade dos bens. O que eu vou ter é uma transferência de posse, mais precária. E para esses herdeiros receberem a posse dos bens, eles vão ter que caucionar, eles vão ter que dar garantia para o juízo. Quando passa todo esse tempo, 10 anos, é bastante, né? E ainda assim o ausente não reapareceu, os interessados podem requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções. Caução é garantia. Então ele não apareceu mesmo, não tive que utilizar aquela garantia porque eu não diminuí o patrimônio do meu ausente, então devolve-se a garantia para os interessados. Outra coisa importante aqui é o artigo 38. Vimos no 37 que, só para recapitular, né, desde o início, primeiro tem a curadoria dos bens do ausente, 1 ano ou 3 anos depois eu tenho a sucessão provisória. A sucessão provisória termina com uma sentença que decreta a sucessão provisória. 10 anos depois de passado em julgado essa sentença que eu tenho a sucessão definitiva. Ou seja, vai tempo. Sem contar que eu não estou falando do tempo dos editais, né? Dos editais que são expedidos para tentar localizar a pessoa ausente. Bom, o 38 vai nos dizer que eu não preciso respeitar esses 10 anos. Nessa hipótese aqui do 38, pode-se requerer a sucessão definitiva também provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então tem uma redução um pouquinho desse prazo, porque aí a gente considera que por expectativa de vida, que se a pessoa conta com mais de 80 anos, a probabilidade dela estar morta é ainda maior. Então por isso eu não vou precisar esperar os 10 anos. Eu posso fazer já antes a sucessão definitiva, desde que as últimas notícias do paradeiro dessa pessoa datem de 5 anos atrás. Então, pelo menos, uma redução quase da metade. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho daquela questão que sempre quando a gente fala de ausência fica a curiosidade. E se a pessoa volta? Porque se ela não volta, feita a sucessão definitiva, e é na sucessão definitiva que a gente vai ter a declaração da morte presumida, aqui que você falou, né, com a ausência, né, você falou da certidão de ausência anterior, e aí depois, passados todos os prazos, eu vou ter a sucessão definitiva, que aí é a declaração de morte presumida mesmo. Só nessa fase aqui da sucessão definitiva. E aí a sucessão definitiva é a sucessão mesmo, que nem a gente sabe lá do livro das sucessões, considerando-se como se a pessoa estivesse morta, né? Ou como se a gente tivesse certeza que ela está morta. Professora, diga. Na sucessão definitiva, qual que é a data que é considerada a morte da pessoa para fingir? Então o juiz vai ter que dar uma data provável, né? Então vai ter que sair um pouco da cabeça do juiz mesmo, né? Diante das circunstâncias do caso, porque vai ser bem difícil. Nesse caso, se a gente não tiver informação nenhuma, vai ter que ir respeitando os prazos,
Então, eu acredito que nesse caso da sucessão definitiva, se a gente não tem outra data melhor, vai ser o quê? A data da sentença da sucessão definitiva, quando aí há a declaração da morte presumida. Porque o juiz não tem elemento para declarar outro momento. Porque, né? Assim, se você considera o momento da morte para ver a questão de direito. A princípio dessa. Que a gente vai ter que ver isso um pouquinho mais a fundo quando a gente for ver ai meu Deus, o direito das sucessões logo em breve. Mas fato é que nesse caso, como a gente já fez antes a sucessão provisória, o que vai acontecer é que vai... Exatamente. Perfeito? Bom, e aí eu fiz um esqueminha aqui pra gente ver de uma forma mais simples. O que acontece se o ausente retorna? Deixei bem simplesinho. Quando ele retorna na primeira fase, que é a fase da curadoria dos bens, se ele retorna e retoma todos os seus bens, todos os seus direitos, inclusive os frutos daqueles bens que ele teve. Vão ser descontadas aquelas despesas de manutenção, de conservação, porque é claro que ele também não pode se beneficiar disso, né? Se ele não tivesse ausente, ele também ia ter que pagar esses custos de manutenção. Mas ele retoma todos os seus bens. Se ele retornar durante a fase de sucessão provisória, aí a gente vai ter uma distinção. O juiz vai ter que verificar o porquê que ele se ausentou. Se ele se ausentou voluntária e injustificadamente, tipo, quis sumir, quis sumir, deu a louca, né, quis sumir, ele vai retomar os bens, mas ele vai perder os frutos e rendimentos. Então, por exemplo, digamos que ele tinha imóveis e os imóveis estavam alugados. E aí, na fase de sucessão provisória, quem tomou posse dos bens são os seus herdeiros. Né? Aí, os herdeiros foram oferindo ali aqueles aluguéis. Se ele não tem uma boa justificativa para ter ficado ausente, pelo menos esses frutos vão ficar mesmo para os seus herdeiros. Ele vai perder esses frutos. Mas a propriedade dos bens fica para ele retoma a propriedade dos bens, até porque a gente não pode expropriar ninguém, né? Assim, não pode simplesmente porque ele saiu, ele vai perder essa propriedade. Agora, na sucessão definitiva, eu copiei o artigo 39, regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, então, 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, né, ou algum de seus descendentes ou ascendentes aqui, peraí que eu acho que regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados e depois daquele tempo. Ou seja, nem depois da abertura da sucessão definitiva eu posso dizer que aquela sucessão de fato é definitiva. Entenderam? Mesmo depois da abertura da sucessão definitiva, cujo nome é definitiva, ainda assim, se a pessoa retorna, ela não é definitiva, ela se desfaz. O que vai acontecer? A pessoa vai receber menos, ela vai receber os bens no estado em que se encontrarem. Né? Então, se teve alguma alienação, alguma coisa, aí vai ter que se aferir aqui, porque não vai ter essa limitação para os herdeiros que tiverem recebido esses bens. Então, enfim, o parágrafo único vai esclarecer um pouquinho mais, né? Se nos 10 anos a que se refere este artigo o ausente não regressar e nem o interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal. Aqui também a gente vai ver depois no direito das sucessões como funciona, porque vai ter uma regrinha semelhante quando a gente não encontra nenhum herdeiro. Mas fato é que o que a gente precisa tirar do Instituto da Ausência em geral é que ela se dá por conta de uma presunção, e de uma presunção que é muito grave, que é a existência ou não da pessoa, a permanência ou não da pessoa. Como ela é muito grave, durante todas as suas fases, se o ausente regressar, ele vai poder retomar em geral uma boa parte do que ele tinha, vai depender de que fase ele voltou. Mas mesmo na sucessão definitiva, se ainda restar alguma coisa do patrimônio dele, ele ainda vai receber. Né? Também paciência.
porque é no estado em que se encontra também, né? A gente não tem mais aquelas limitações. Mas a ausência, e se for, isso nós falamos aqui dos reflexos patrimoniais. Então, tudo que falamos, né, de abrir a sucessão e tudo mais, e de serem transmitidos os bens para os seus herdeiros, primeiro é a posse, só depois a propriedade, é tudo condicional, tudo submetido à condição resolutiva de que esse ausente não retorne. Se o ausente retornar, aí perde-se tudo né, de acordo com o grau do momento em que ele retornou. Agora, com relação à existência mesma do ausente, com relação à sua personalidade, aos seus direitos da personalidade, esses nunca são suspensos. Esses ele nunca perde. Então ele sempre vai poder, a gente não fala que, ainda que já tenha saído sucessão definitiva, declaração de morte presumida, ele voltou, desfaz. Esse existencial deve prevalecer. Eu não posso sumir com a pessoa simplesmente porque ela sumiu por muito tempo e falar assim, não, agora já era, né? Assim, simplesmente some de novo porque a coisa aqui já está resolvida. Não dá. Então isso com relação aos direitos da personalidade dele, ainda que ele volte muito tempo depois, ele não perde nada. Perfeito? Só os direitos patrimoniais que a gente vai relativizar um pouquinho, dependendo da fase em que estiver. E ainda assim, né, se for depois de 10 anos de passado em julgado, aí paciência, né? Aí já era. Aí perde tudo. Perfeito? Deu para entender? Ai, que bom! Então eu quero agradecer imensamente, que eu passei uma semana incrível com vocês. Foi uma troca de experiências muito boa. Eu aprendi muito com vocês, né, com tudo que vocês falaram e todas as questões. Espero voltar mais vezes também. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Para mim foi. Falo por mim foi. E desejo muito, muito sucesso no que vocês pretenderem fazer na vida, se for concurso, que seja concurso, enfim, mas que já são vitoriosos e já fico muito feliz aqui por toda a atenção e por todo o carinho com que fui recebida. Então até a próxima e tudo de bom para vocês!